E se eu te dissesse que a maior vitória da história do Vasco da Gama não aconteceu dentro de campo, não teve volta olímpica e nem taça levantada? Hoje, combater o racismo dá like, vende camisa e vira hashtag bonita em rede social de empresa bilionária. É seguro, é marketing, mas houve um tempo em que defender a igualdade não era uma pauta social, era um suicídio institucional. Imagine um cenário onde o futebol é propriedade privada da elite branca, onde negros e analfabetos são proibidos por lei, ou por regras não escritas, de dividir o mesmo vestiário que os filhos dos barões do café. Nesse cenário, um clube decidiu que preferia fechar as portas e jogar na várzea a demitir seus jogadores negros. Neste vídeo, nós vamos mergulhar nos arquivos de 1923 e 1924 para provar uma tese perigosa. O Vasco da Gama não apenas aceitou a diversidade, o Vasco usou a inclusão como uma arma tática para humilhar a aristocracia carioca. Eles provaram, na marra, que o futebol brasileiro só seria gigante se fosse democrático. E para isso, tiveram que dizer não, quando todos esperavam um sim. Fica comigo até o final, porque o documento que vamos revelar mudou a história do Brasil muito antes de Pelé nascer. Para entender o peso dessa história, você precisa limpar sua mente do futebol moderno. Esqueça os salários milionários. No Rio de Janeiro de 1920, o futebol era uma extensão dos bailes de gala. Era um evento social para a fidalguia. Fluminense, Botafogo, Flamengo e América não eram apenas clubes de futebol, eram círculos sociais fechados. Para jogar lá, você não precisava apenas ser bom de bola, você precisava ter o sobrenome certo, a cor de pele certa e o endereço certo. O futebol era o esporte bretão, uma celebração da eugenia e da elegância europeia nos trópicos. O racismo não era velado, ele era a regra. Jogadores negros, quando raramente aceitos, como o caso de Carlos Alberto no Fluminense, tinham que passar pó de arroz no rosto para clarear a pele e não ofender a vista das damas na arquibancada. Era um ambiente hostil, higienista e segregacionista. É aqui que entra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um clube de origem portuguesa, visto com desdém pela elite carioca. Menos afinal, o preconceito contra os portugueses chamados pejorativamente de galegos ou comerciantes de secos e molhados também era imenso. Quando o Vasco decide montar um time de futebol competitivo para subir para a primeira divisão em 1923, eles não olham para as faculdades de direito ou medicina. Eles olham para o subúrbio. Eles vão buscar quem tinha fome de bola. Motoristas de caminhão, pintores de parede, faxineiros, estivadores do cais do porto, homens que a elite considerava indesejáveis. O Vasco não estava tentando fazer justiça social. O Vasco queria ganhar. E eles perceberam algo que a elite, cega pelo racismo, não via: o talento não escolhe cor de pele. Nasce então o time dos camisas negras, uma afronta viva ao status quo. Vamos falar de bola, mas com a mente de 1923. Por que esse time incomodou tanto? Porque eles quebraram o código do amadorismo fake. Enquanto os jogadores dos clubes grandes treinavam apenas quando tinham tempo livre. Entre os estudos e os jantares, os jogadores do Vasco traziam para o campo a resistência do trabalho braçal. A rotina de um estivador ou de um pintor dava a eles um condicionamento físico que os filhinhos de papai não conseguiam acompanhar nos 90 minutos. O Vasco introduziu, de forma pioneira, o regime de concentração. O técnico uruguaio Ramon Plateiro, um visionário, trancava os jogadores antes das partidas para garantir alimentação e descanso. Isso era revolucionário. Era o xadrez mental aplicado ao esporte. Enquanto o Fluminense jogava por hobby, o Vasco jogava como se fosse uma guerra. Em campo, o time era avassalador. Nelson, o goleiro motorista de táxi, Leitão Pintor, Bolão, Ceci, Negrito, eles não apenas venciam, eles atropelavam. A campanha de 1923 foi humilhante para a elite. 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Vasco foi campeão carioca em seu ano de estreia na elite. Isso não foi apenas uma derrota esportiva para a Zona Sul, foi uma derrota ideológica. A tese de que o negro era fisiologicamente inferior ou intelectualmente incapaz de jogar o xadrez do futebol caiu por terra. O Vasco ocupou o espaço, dominou o meio-campo e provou que a miscigenação era a maior potência do Brasil. E a elite não suportou ver a taça nas mãos de mulatos e analfabetos. O sucesso tem um preço, e a cobrança chegou rápido. A elite carioca não podia aceitar aquela humilhação novamente. Se eles não podiam ganhar do Vasco em campo, eles mudariam as regras do jogo nos bastidores. Em 1924, Fluminense, Flamengo, Botafogo e América romperam com a Liga Antiga e fundaram
a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. O convite foi feito ao Vasco, mas havia uma pegadinha, uma armadilha burocrática suja. Para entrar na nova Liga Chique, a AMEA exigiu uma sindicância sobre a vida dos jogadores. O argumento oficial era verificar o amadorismo, mas o objetivo real era a segregação social. A comissão de inquérito visitou as casas dos atletas, checou seus empregos, verificou se sabiam ler e escrever corretamente. O veredito foi brutal. A AMEA enviou um comunicado ao Vasco dizendo: vocês podem entrar, mas o time não. Eles exigiram a exclusão sumária de 12 jogadores do elenco campeão. 12 homens. A alegação? Que eles exerciam profissões duvidosas e não possuíam condições sociais para conviver no meio da elite esportiva. Pense na frieza disso. Eles queriam o Vasco que levava multidões aos estádios e gerava renda, mas queriam um Vasco branco, irreniçado, submisso. Era uma chantagem explícita: ou vocês traem seus ídolos negros e operários para sentar na mesa dos ricos, ou vocês estão fora. O dinheiro e o prestígio estavam de um lado, a honra estava do outro. Chegamos ao dia 7 de abril de 1924, o dia em que a caneta pesou mais que uma chuteira. A diretoria do Vasco se reuniu, a pressão era imensa. Jogar numa liga secundária significava esquecimento, falta de dinheiro, jogos em campos de terra batida, sem cobertura de imprensa. Qualquer especialista de marketing diria: aceitem as condições, demitam os 12 e depois a gente vê. Mas o presidente José Augusto Prestes não era um homem de marketing, ele era um homem de princípios. Naquela tarde, o Vasco redigiu o ofício que se tornaria a certidão de nascimento do futebol brasileiro moderno. Prestes não pediu desculpas. Ele não tentou negociar para manter 6 ou 5 jogadores. Ele escreveu: quanto à condição de nossos jogadores, não temos registro de que ela tenha manchado a reputação do nosso clube. São eles os mesmos que nos deram o título de campeão de 1923. E veio o golpe final, a frase que ecoa até hoje em São Januário, nestes termos: sentimos ter que comunicar a V. Echa que desistimos de fazer parte da AMEA. O Vasco escolheu a liga de trás. O Vasco escolheu os seus motoristas, seus pintores e seus negros. Eles disseram à elite: fiquem com seu preconceito. Nós ficamos com o nosso povo. Foi uma aposta de risco máximo. Se a torcida não abraçasse, o clube acabaria. Mas a torcida abraçou. E a Liga da Elite fracassou. Sem o Vasco, os estádios ficaram vazios. A elite teve que engolir o orgulho e pedir, no ano seguinte, para o Vasco voltar menos com seus negros, seus operários e sua dignidade intacta. O estádio de São Januário, inaugurado pouco depois, não foi construído com dinheiro público. Foi construído com o suor e o cimento comprados por esses mesmos torcedores que o clube defendeu. A resposta histórica de 1924 não salvou apenas o Vasco. Ela permitiu que o Brasil descobrisse seu verdadeiro DNA. Sem a coragem de 1924, talvez não tivéssemos 1958 sem os camisas negras. Talvez Pelé tivesse sido barrado por não ter condições sociais. O Vasco provou, antes de ser moda, que o racismo é, além de crime, uma estupidez estratégica. Quem segrega, perde. A pergunta que fica para você hoje é: no seu dia a dia, quando a pressão social aperta, você cede para fazer parte do clube ou você assina a sua própria resposta histórica? Se você curtiu esse mergulho profundo na história que a TV não conta, esmaga o like e se inscreve e comenta aí embaixo. Qual outro momento da história do futebol foi mais importante que um? Eu leio todos. Até a próxima.